Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer agora, eu quero trazer uma aplicação da integral de Stieltjes que a gente vai usar muito nesse curso de teoria dos números. Então, basicamente, o que está circulado aqui com um retângulo, eu quero calcular a soma de uma sequência n vezes uma função f de n, onde n varia no intervalo AB. Então, eu posso representar isso como uma integral. Mas que integral? Então, seja A maiúsculo de x o somatório de n menor ou igual do que x de AN, certo? Então, seja A de x essa soma aqui. Seja f definida num ponto à esquerda do A até B, contínuo, onde U menor ou igual do que A menor ou igual do que B. Então, a soma que eu quero calcular é igual à integral de A menos até B de f de x vezes a variação de A com respeito a x. Ou seja, eu posso representar essa soma do lado esquerdo como uma integral de Riemann-Stieltjes. E a prova desse fato é bastante elementar, é só a gente usar a definição da integral de Riemann-Stieltjes. Então, aqui nesse desenho, em azul, os pontos em azul são os números naturais. Nota que minha função a de x, que eu só copiei ela de novo aqui, ó, aqui está a função a de x. A função a de x, ela só tem incrementos nos números naturais, certo? Se o meu x é um número fracionário, eu não vou somar um termo da sequência fracionária, porque a minha sequência está definida só nos números naturais. Então, eu sempre só somo, só tem uma mudança na minha função a de x quando o x pula de um natural para o outro. Certo? O gráfico da minha função a de x, se eu for desenhar o gráfico da função a de x, ela vai ser uma função escada. Peraí, deixa eu fazer de novo. Então, o gráfico da função a de x é uma coisa assim, ó. Até zero, a função vale zero. Depois ela dá um salto. Então, o gráfico da minha função a de x são escadinhas, certo? Onde a cada salto eu boto um pontinho fechado aqui à esquerda desses intervalinhos. Então, esse é o típico gráfico da função a de x. Então, nota que a função a de x ela é constante entre um natural e o outro. Aqui é o natural 1, 2, 3 e etc. Então, ela é constante entre um natural e o outro. Então, isso quer dizer assim que dAx, o diferencial a de x, é igual a zero se x está no intervalinho entre um natural e outro. Certo? Então, voltando aqui para o nosso desenho, ó. Nosso desenho, os pontos azuis são os pontos naturais, os números naturais, que é onde a função a de x dá um salto. Os pontos pretos são os pontos da partição xn. E os pontos roxos são os pontos xn' que a gente escolhe entre os pontos da partição xn, na definição da integral de Riemann-Stieltjes. Então, observa que o ponto x0 e x1, eles estão entre 1 e 2. Então, a de x0 menos a de x1 é igual a zero.
E o ponto x1 e x2 também está entre 1 e 2. Então, a de x2 menos a de x1 igual a zero. Agora, meu ponto x3 é maior do que 2 e meu ponto x2 é menor do que 2. Então, a função a de x3 menos a de x2 vai dar um salto que vai ser o valor de A2. E assim sucessivamente. Então, quando eu integro aqui, ó, voltando, quando eu integro f de x vezes dAx, eu obtenho, no limite das partições, esse somatório de AN f de n. Então então aqui eu também tenho que assumir a continuidade, né? Onde que eu assumo a continuidade da função fzinha é porque quando meus pontos roxos vão se espremendo, né, entre os pontos da partição, a função fzinha vai convergindo para o valor da função f num ponto dado. Então a prova desse resultado é bastante simples. Vamos para o próximo ponto. Então, o teorema 6 é basicamente... antes de fazer um teorema, vamos fazer uma aplicação aqui. Então vamos fazer um estudo rápido da função zeta de Riemann. Certo? Então olha só. A função zeta de Riemann, classicamente, é definida como sendo o somatório de n igual a 1 infinito de 1 sobre n elevado a s. Aqui eu errei. Aqui é zeta de s. Zeta de s igual ao somatório de n igual a 1 infinito de 1 sobre n elevado a s. Isso é definido para s maior do que 1. Certo? É definido para s maior do que 1 porque a gente sabe do curso de cálculo 2 que se s está entre 0 e 1, a série diverge. E aí a gente já não tem mais definição nenhuma para um valor que seria o valor de zeta de s. Mas agora nota o seguinte, ó. Vamos definir a n como sendo 1 para todo n, certo? E a x como sendo o somatório de n menor ou igual do que x de a n. Então, nesse caso, a gente sabe calcular muito bem quem é a função a de x. A função a de x simplesmente vai ser a parte inteira de x. Certo? Então eu posso escrever o somatório de n igual a 1 infinito eu posso escrever como sendo a integral. Então, usando aqui esse teorema anterior, aqui, ó, cadê ele? Estou usando esse teorema para o caso em que f de n é 1 sobre n elevado a s. 1 sobre n elevado a s, eu posso escrever como sendo a integral de 1 menos até infinito de d da parte inteira de x
sobre x elevado a s. Certo? Agora, a parte inteira de x é igual ao próprio x menos a parte fracionária de x, onde colchete x, colchete, onde abre colchetes x, fecha colchetes, isso aqui é a parte fracionária de x. Pera aí, deixa eu escrever direitinho. Tá, vocês entenderam. Parte fracionária de x. Então, eu posso escrever lá pela propriedade, ó. Pela propriedade da integral de Riemann-Stieltjes. Cadê ela aqui, ó? Propriedade B. Integral de f dg1 mais g2. Isso é integral de f dg1 mais a integral de f dg2. Então, isso daqui vai ficar igual a integral de 1 menos a infinito de d de x menos parte fracionária de x sobre x elevado a s. E isso eu posso somar as duas integrais. Vai ser a integral de 1 menos a infinito dx sobre x elevado a s menos a integral de 1 menos a infinito de d parte fracionária de x sobre x elevado a s. Certo? Agora, essa primeira integral, essa integral aqui, a gente sabe calcular. Ela dá... isso aqui vai dar x elevado a s menos 1, aplicado de infinito até 1 menos, sobre s menos 1. E essa outra parte aqui, vamos chamar ela de j. Então, essa parte aqui, ó, vamos calcular essa aqui primeiro. Essa partezinha aqui dá 1 Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, aqui tem um sinal de menos aqui, ó. Então isso dá, fazendo a diferença entre infinito e 1 menos, isso dá 1 sobre s menos 1. Agora vamos calcular j. Então j está ali. Como que eu faço para calcular j? Com respeito ao diferencial da parte fracionária. Aqui eu uso a fórmula de integração por partes. Então a integral de 1 menos até infinito da parte fracionária de x com respeito a x elevado a s, isso vai ser igual, pela fórmula de integração por partes, a parte fracionária de x sobre x elevado a s, aplicado de infinito a 1 menos a integral de 1 a infinito, 1 menos a infinito, da parte fracionária de x vezes d de 1 sobre x elevado a s. Agora, olha só. Essa partezinha aqui, quando x é infinito, isso dá zero, porque a gente está assumindo que o nosso s é um número maior do que 1, certo? Então, isso aí tende a zero no infinito. E quando é 1 menos, a parte fracionária de 1 menos,
a parte fracionária de 1. Nota que a parte fracionária de 1 é igual a zero. Mas a parte fracionária de 1 menos, que é igual ao limite, quando epsilon tende a zero, de 1 menos epsilon, isso aqui é 1. Certo? Então, isso aqui vai dar menos 1. Menos... Agora, nota o seguinte, ó. O diferencial de 1 sobre x elevado a s é igual a s. 1 sobre x é menos s. É menos s, x elevado a s mais 1. Certo? Então, aqui eu vou ter menos s, integral de 1 menos a infinito, da parte fracionária de x, sobre x elevado a s mais 1 dx. Não estou conseguindo escrever o x aqui. Deixa eu espremer um pouco essa equação. Então vai ser menos 1, menos s, integral de 1 menos a infinito, da parte fracionária de x, sobre x elevado a s mais 1, dx. Então, esse é o valor de j. Então, a gente chegou à seguinte conclusão, ó. Somatório de n igual a 1 infinito, de 1 sobre n elevado a s, é igual a 1 sobre s menos 1. Agora j. Menos j, né? Mais 1. Mais s. Integral de 1 menos a infinito, da parte fracionária de x sobre x elevado a s mais 1 dx. Certo? Agora nota o seguinte, ó. Isso aqui está definido para todo s, exceto s, s igual a 1. Está definido para todo s. Para todo s diferente de 1, né? Que é quando a gente tem uma explosão. E essa integral aqui, vocês notem o seguinte, ó. A parte fracionária de x é sempre limitada por cima por 1 e limitada por baixo por 0. Então, aqui eu tenho a integral de uma coisa limitada. Essa integral aqui, a integral, é finita. Para s maior do que 0. Então, olha só. O lado esquerdo da equação, esse daqui, ó. O lado esquerdo dessa equação o lado esquerdo está definido só para s maior do que 1. E o lado direito da equação que eu vou circular em azul agora, o lado direito que eu circulei em azul está definido para s maior do que 0.
Ou seja, é um número, certo? E é assim que a gente define a extensão da função zeta de Riemann para S entre 0 e 1. Peraí, o que aconteceu aqui? Isso daqui está definido. Para S maior do que 0, certo? Então a gente define a função zeta de S como sendo 1 sobre S menos 1 mais 1 mais S integral de 1 até infinito. Por que eu tirei o menos ali? Porque o integrando é uma função contínua por partes, certo? A parte fracionária é contínua por partes. Então, integrar de 1 ou de 1 menos, tanto faz. Da integral de x, parte fracionária de x, x elevado a s mais 1, dx. Isso aqui, para s maior do que 0 e s diferente de 1. Então, é assim que a gente estende a função zeta para s maior do que 0. E nota que nesses cálculos a gente não precisou em nenhum momento que s fosse um número real. Então basta que s seja um número complexo com parte real maior do que 0. Então isso era tudo que eu queria mostrar nesse vídeo.